Podem sentar, muito bom dia. É um prazer muito grande, uma alegria poder estar convosco. Há 3 domingos que eu não estive cá, estive em Portugal. Mas é uma alegria estar convosco. E é um privilégio também poder hoje compartilhar a palavra de Deus. Amém? Estão todos alegres ou não? Sim é que é. Deixem-me pôr já os óculos antes que me esqueça. Vocês sabem. Muito bem. Eu queria começar por contar uma história de alguém nos Estados Unidos que era um artista, que era uma pessoa muito sabida em trabalhos com as mãos. Ele tinha a profissão de canalizador. E era uma pessoa muito sábia na sua arte. E um dia, ele concorreu a um concurso que havia na sede da Microsoft, aquele prédio enorme, para ser lá canalizador, nomeadamente para ser o desentupidor de canos e de sanitas. E ele pensou, está aqui o meu futuro. Ele concorreu, ele foi chamado e deram-lhe as peças mais modernas que havia para manobrar, para haver provas práticas. E no meio de tanta gente, ele ficou em primeiro lugar. Então ele foi chamado. Ele foi até ao diretor, chamaram recursos humanos e perguntaram-lhe: o senhor está mesmo ciente de que quer ficar? Claro que sim, eu concorri para isto. O senhor merece o lugar. Então vamos lá preencher os seus dados. Qual é o nome? E passado um tempo disseram, diga-me o seu endereço mail. Ele disse, eu não tenho computador. Então, se o senhor não tem computador, sim, eu não tenho endereço mail. Bem, disseram eles, estamos a falar da Microsoft. Se o senhor não tem endereço mail, eu não posso fazer nada. Porque o senhor virtualmente não existe. E nós não podemos dar emprego a alguém que não existe. Mas não há outra forma. Não há. Nós aqui trabalhamos com computadores, com endereços mail. Se o senhor não tem o endereço mail, então você não existe virtualmente. O homem percebeu que não tinha nada a fazer e saiu dali. Ele já estava há um tempo desempregado e sobrava-lhe pouco na carteira. E ele pensou, bem, eu investi todo o meu tempo, a minha dedicação para este emprego, estava mesmo tão contente e agora foi tudo abaixo. Ele passou no mercado e comprou, com o dinheiro que tinha, as peças de fruta melhores que ele encontrou. E ele agarrou naqueles sacos e foi porta a porta, a bater à porta, a vender as peças de fruta que tinha comprado no mercado. O resultado foi tão bom que ele recebeu o dobro. E no dia a seguir, ele comprou então mais fruta com o dinheiro que tinha e continuou a ir porta a porta a vender a fruta que tinha comprado. E as coisas estavam a correr tão bem que no dia a seguir já tinha mais. Ele então já comprou uma caixa de fruta para ir vender porta a porta.
E as coisas continuaram de tal forma que ele já ia mais que uma vez ao dia buscar peças de fruta para ir vender porta a porta. Até que um dia ele pensou, bem, eu não posso continuar assim, eu tenho que comprar um transporte. E ele começou com um transporte a vender porta a porta as peças de fruta que tinha encontrado. Mas isto não acaba aqui. E ele continuou de tal forma que de um carro passou para 2 carros, para um empregado, para 2 empregados, e então já não entregava só peças de fruta, entregava também outras coisas de alimentação. Passado um tempo ele entregava aquilo que ele próprio comprava e também aquilo que outras empresas lhe pediam para entregar porta a porta. E aí ele tornou-se de tal forma grande que um dia ele comprou transportes sobre transportes e ele foi considerado uma das empresas de transporte maiores de toda a América. Um dia ele pensou, é melhor fazer um seguro. E chamou agentes de seguros. E o agente ficou admirado com o investimento que ele tinha, com os armazéns que ele tinha, com os caminhões que ele tinha. Ele começou a preencher os papéis. E chegou uma altura que disse, dê-me o seu endereço mail. E ele disse, mas eu não tenho computador. Eu não tenho endereço mail. E o agente de seguros disse, uau! Você, sem computador, tem isto tudo. Imagine o que seria você se tivesse um computador. E ele disse, bem, normalmente eu seria um canalizador, um desentupidor de sanitas da Microsoft. Por que é que eu contei esta história? Porque tem a ver com a mensagem de hoje. Nem sempre uma resposta negativa nos conduz à derrota. Nem sempre um revés significa uma perda. Recuar é muitas vezes ganhar mais balanço, ganhar mais força para uma conquista maior. O pensamento que eu vos quero deixar nesta manhã tem a ver com maturidade espiritual. Sabendo que as contrariedades que passamos, por muito que nos magoem, por muito que nos doam, servem de alavanca para o nosso crescimento na fé. E isto é algo que nos deve motivar. Porque muitas vezes nós estamos tão impregnados em avançar, que quando temos que recuar, parece que fracassamos, parece que fomos derrotados. E eu quero vos animar hoje a dizer que isto faz parte de um processo. Quando nós temos a nossa vida entregue a Deus, porque sabemos que Deus fará surgir o bem em todas as aflições, tribulações, dificuldades, provações, perseguições e sofrimento. Porque Paulo escreve na carta aos Romanos 8:28, todas as coisas contribuem
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Como cristãos, filhos de Deus, nós muitas vezes pensamos que temos direito a ter só respostas positivas. Somos filhos do Rei, anunciamos. E porque somos filhos de alguém tão importante, aquilo que nós pensamos, assim tem que ser. E olhem, não é nada disso. Nós fazemos de tudo de forma correta, nós somos honestos, nós somos justos e pensamos, porquê é que eu não tenho lugar? Porquê é que isto me aconteceu? Porquê é que tenho que agora andar para trás? Somos sal, somos luz. Com certeza que todos os outros reparam em nós. Com certeza que eles querem colocar-nos a nós no lugar que merecemos estar. No lugar que nos esforçamos por estar, no lugar que dedicamos tempo por estar, esforço, estudo. Não é assim, na maior parte das vezes. E quando isso não acontece, nós desanimamos, baixamos os braços, nós questionamos os porquês. Perguntamos de que serve, afinal, sermos discípulos de Jesus, se ao fim e ao cabo, no fim das coisas, Ele mesmo parece estar distante para nos ouvir e para vir em nosso favor. Já aconteceu isto convosco? Não. Tudo é certo, tudo é bom, nós fazemos tudo, mas parece que as coisas não funcionam. Parece que, em vez de avançar, estamos a andar para trás. É interessante notar que Jesus começou o seu ministério ensinando especialmente os discípulos no grande discurso que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Vocês lembram-se? E neste discurso, Jesus começa por dizer que são bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem perseguição, porque grande será o seu galardão nos céus. Vocês podem ver isto em Mateus no capítulo 5. Pedro repete estas palavras aos cristãos estrangeiros dispersos por vários pontos do mundo na primeira carta que ele escreve no capítulo 3, verso 12, dizendo que eles eram bem-aventurados se houvessem padecido por amor da justiça, aconselhando-os a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Tiago diz-nos que devemos sentir-nos alegres quando tivermos que passar por provações, pois estas cumprem o propósito que Deus tem para desenvolver o nosso caráter e fazer-nos amadurecer. Tiago, no capítulo 1. Pedro diz que não devemos ficar desapontados quando formos afligidos por algum sofrimento, porque é justamente por meio do sofrimento que a nossa fé é provada. O coração do homem é provado nas dificuldades que tem de enfrentar. E quando Paulo escreve na sua carta aos Filipenses que podia todas as coisas naquele que o fortalecia, antes ele escreve uma coisa curiosa. Sei estar abatido,
E sei ter também abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E depois ele remata: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa capacidade de viver vitoriosamente acima das situações instáveis que a vida nos traz provém apenas do poder de Jesus que opera, que flui em nós e através de nós. E isto não ocorre de forma natural, mas acontece quando estamos dispostos a aprender cada vez mais a depender de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de homens que venceram, tendo tudo para perder. Porque quer vivendo, quer morrendo, eles estavam convictos de que Deus era com eles. No Velho Testamento está repleta de histórias, mas no Novo Testamento também. Pessoas que entregaram a sua vida de tal forma a Deus que para eles se cumpriu aquela palavra que Paulo diz: para mim, o morrer é ganho, desde que seja em Cristo. Por isso ele dizia: eu já estou crucificado com Cristo. Nós terminamos a época da Páscoa, em que nós recordamos a morte e a ressurreição de Jesus. E é para os cristãos um marco, é uma data. Aliás, o próprio Senhor, no último jantar que teve com os discípulos e que instituiu a Santa Ceia, a comunhão, ele disse: fazei isto todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Então, é uma data importante para os cristãos, porque sabemos que Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, dá-nos a garantia de que nós também, um dia, ressuscitaremos com Ele. Paulo diz: se Ele não ressuscitasse, a nossa fé era vã. E esta é a diferença entre os cristãos e todos os outros que servem outras religiões, outros líderes. Com certeza que muitos deles apregoaram o bem, mas um dia morreram e acabou-se a sua vida. Ficou o ensino apenas. Mas Jesus um dia morreu e, tal como ele tinha ensinado e dito, tal como os profetas já haviam anunciado, ele ressuscitou e está vivo. E isto é a diferença entre os cristãos e os demais. Mas sabe uma coisa? Eu aprendi que para ressuscitar é preciso morrer. Ninguém consegue ressuscitar se não estiver morto primeiro. E em vida, Jesus um dia, virando-se para os discípulos, disse: aquele que quiser vir até mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sabem que a cruz, na época, era um sinal de castigo, de morte.
Aliás, as pessoas que eram crucificadas na altura eram apenas os criminosos e os escravos. E a cruz era um sinal de sofrimento, de castigo, de punição, e era uma das mortes mais horrendas que havia. Sabem que os judeus não praticavam esta forma de morte, porque eles conheciam a lei de Moisés, lá em Deuteronômio está escrito que maldito para Deus é aquele que for pendurado no madeiro. E é por isso que Paulo, já agora, numa das suas cartas, diz que Jesus se fez maldição por nós, para que agora nós não carreguemos mais essa maldição. Mas quando Jesus estava naquele sinédrio, à espera da sentença de morte, Pilatos diz: o que é que vocês creis? O que é que vocês creis que eu faça deste homem? O que é que vocês creis fazer de Jesus? Chamado o Cristo, chamado o Rei, o vosso Rei, o Rei dos judeus. Já antes, quando Jesus estava na terra, fez uma pergunta aos discípulos: olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns é Elias, etc. E eles disseram: mas vós, quem dizeis vós que eu sou? E esta pergunta de Pilatos pode chegar até hoje, até nós. Pode chegar hoje, aos nossos dias. E quando nós ouvimos o que quereis fazer de Jesus, para respondermos a esta pergunta com verdade, nós precisamos primeiro responder à pergunta que Jesus fez. Vós, cada um de nós, quem dizeis, quem eu sou para vós? E se nós respondermos com verdade a esta pergunta, nós teremos a resposta correta para a pergunta de Pilatos: o que fazer deste homem? Aí nós vamos ter a certeza de que é só morrendo para nós mesmos que nós conseguimos viver para Ele. Interessante, quando finalmente Jesus é julgado, era costume naquele tempo, ao preso, ao julgado, amarrarem-lhe as mãos, cravarem-lhe com pregos numa trave. E era costume ele, a pessoa que tinha sido julgada, carregar aquela haste de braços abertos até ao lugar onde seria crucificado. Aí aquela haste era pregada num poste e era elevado. E ali estava. E no caminho entre o julgamento até ao lugar onde era crucificado, era como se fosse uma exposição pública, dito a toda a gente que ele ia morrer crucificado porque havia feito mal, havia cometido um crime. E agora estava a pagar pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados. E vocês sabem, quando Jesus foi julgado e era para tomar a cruz, diz que passou Simão, um homem cireneu, a quem constrangeram para levar a cruz de Jesus até ao Gólgota. E sabem porquê? Isto é profético. Porque Jesus, na sua vida, nunca pecou, nunca errou, nunca se achou engano.
Ele não tinha falhas. Por isso, ele não estava a mostrar perante os outros as suas falhas, porque ele não tinha falhas. Ele pagou pelas nossas falhas, mas ele mesmo não tinha falhas. Ele pagou pelos nossos erros, mas ele mesmo nunca teve erros, nunca pecou. E é interessante que quando expirou, José de Arimateia, um senador, um homem rico, importante na altura, juntamente com Nicodemos, aquele que tinha ido de noite ter com Jesus, pediram o corpo dele e foram colocá-lo no lugar, num sepulcro novo, onde ninguém tinha estado novo, cumprindo-se a profecia de Isaías 53, que com os ricos ele tinha sido sepultado. Jesus, que nasceu numa manjedoura, foi morrer e foi colocado num sepulcro de ricos. Fazendo esta analogia a este tempo, é necessário para o cristão, aquele que diz ser discípulo, seguidor de Jesus, renunciar-se a si mesmo. E isso é difícil. Sabem que eu conheço gente que muitas vezes prefere morrer para um conceito que tinha, mas voltar a viver para outro conceito que tem. E o que Jesus está a dizer é que deve morrer para si mesmo. Não é sobre aquilo que pensa hoje, mas é sempre. Não é sobre aquilo que ele quer, não é sobre o caminho que está a tomar, mas é para sempre o caminho. Como diz o nosso pastor, o arrependimento é uma palavra que quer dizer que viragem de mente, viragem de caminho, viragem de pensamento, viragem. E quando nós nos arrependemos, não nos arrependemos deste caminho para depois seguir por este ou por este. O arrependimento é dar mesmo a volta ao contrário, é mudar mesmo o circuito. Não é arranjar formas de. E muitas vezes nós temos a nossa verdade, nós temos os nossos caminhos, os nossos pensamentos. E o que eu estou a querer dizer hoje é que nós devemos morrer e renunciar à nossa verdade, aos nossos caminhos, aos nossos pensamentos e deixar que Deus nos guie pelo seu caminho, pela sua verdade, pelo seu pensamento. E é por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Das histórias, e eu vou terminar dando alguns pensamentos que nós temos na Bíblia de homens que venceram, tendo tudo para perder. Eu escolhi o exemplo de José, um dos grandes patriarcas da história de Israel. José era o 11º filho de 12 filhos que Jacó teve. E ele era o primeiro filho que Jacó teve com a esposa que amava, Raquel. Interessante que quando José casou com Raquel, ele teve que servir o seu sogro durante 14 anos, dividido por períodos de 7 mais 7. Mas finalmente
José casou com Raquel, Jacó casou com Raquel, e José foi o filho preferido do seu pai. Nós temos a história de José em Gênesis, capítulo 37, até ao final do livro de Gênesis. E é curioso que 1/3 deste livro fala-nos da vida, da história e da obra de José. Porque realmente vale a pena estudarmos com atenção. O amor de Jacó era grande por José, de tal forma que ele foi o filho a quem José entregou uma túnica de várias cores, só a ele, para ele usar. E os outros irmãos tinham ciúmes dele. Os outros irmãos ficaram aborrecidos com a situação. Depressa José ganhou a antipatia dos irmãos. E quando José deu nota de 2 sonhos que tinha tido, que no fundo revelavam que os outros se inclinavam a ele, e portanto que ele seria a pessoa mais importante da família, essa antipatia, esses ciúmes, essa raiva dos irmãos ainda se acentuou mais. Então os irmãos planejaram a sua morte. E o irmão mais velho, Rúben, pensou, não, é melhor nós vendermos. E entregamos a túnica ao pai, manchada de sangue. E Jacó ficou a pensar que José tinha sido morto por um animal. Então José, com 17 anos apenas, é vendido como um escravo. É despido. É retirada a túnica. É uma pessoa que deixa de ter identidade. E é levado para o Egito. Mas diz a Bíblia que ainda assim Deus era com ele. E nós pensamos, então, mas que mal tinha este rapaz, que se vocês lerem a história, ele era amigo íntimo do seu pai, era amigo dos seus irmãos, ele fazia tudo pela família, ele guardava o rebanho. Quando o seu pai o chamou para ir ter com os irmãos, ele, sabendo que os irmãos não gostavam dele, ainda assim, ele se prontificou a ir à procura dos irmãos para trazer notícias ao seu pai. E foi numa dessas vezes que os irmãos o apanharam, o lançaram num poço e o venderam como escravo. E nós podemos pensar, bolas? Então, mas José temia a Deus, ele era perfeito, vamos chamar assim, e porquê é que estava a ter porquê é que as pessoas tinham esta atitude para com ele? Mais tarde, uma outra acusação falsa, como tentativa de estupro, levou injustamente à prisão. Então, para além de escravo, ele era também prisioneiro. Ele já não tinha direitos e agora já não tinha liberdade. E durante 13 anos, José passou por situações nada condizentes, nem com a sua conduta, nem com o seu coração, nem com aquilo que ele acreditava. Ele poderia ter-se revoltado, ele estava na flor da idade e afinal ele não era ninguém. E ele podia-se recordar dos sonhos que tivera, em que seria alguém importante e ele não estava a ver como. Como é que alguém se iria lembrar dele sendo um escravo e depois sendo preso? Mas Deus não tinha ainda esquecido os planos que Deus, tinha para ele.
E com 30 anos de idade, José foi nomeado governador do Egito. E foi ele que abriu o caminho para que Israel fosse morar no Egito, sobrevivesse à seca que havia e se tornasse numa grande nação. Quando a família de José chegou ao Egito, eram cerca de 70 pessoas. Por ordem e autorização de Faraó, eles permaneceram no Egito durante 400 anos. E quando eles saíram do Egito, era um povo superior a 1 milhão de pessoas. Se não fosse José, provavelmente a família tinha morrido à fome. Porque foi ele que arquitetou um plano para abastecer os armazéns no tempo de fartura para os anos que vinham de seca. Não só para o Baixo Egito, onde ele estava, como para o Alto Egito e para os povos ao redor. Há um plano que Deus tem. E esse plano ninguém pode contrariar. Os seus irmãos consideravam-o como o menor e o mais desprezado. Era um pastor de gado, mas isto não fez alterar o seu caráter, a sua integridade, a sua fidelidade. E isto são aspectos que têm a ver com maturidade. Caráter, fidelidade, integridade. E é por isso que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, reparai, irmãos, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e os desprezados e aqueles que não são para reduzir a nada os que são, a fim de ninguém se vanglorie na presença de Deus. A história de José é muito mais que um simples retrato de um homem de grande caráter e de fé admirável. É também um marco decisivo na história do povo escolhido de Deus e um modelo de conduta para todos quantos desejam sinceramente ser fiéis a Deus. Por 2 vezes, pelo menos, a sua vida foi mudada drasticamente por força do ódio e da mentira das outras pessoas. Coisas que nós estamos sujeitos todos os dias, no nosso caminhar, no nosso viver. Em muitos aspectos, a missão de José encontra paralelismo com a missão de Jesus. Ambos foram rejeitados por seus irmãos, ambos foram vendidos por prata como escravos, ambos sofreram pelo bem daqueles que o afligiam, ambos demonstraram grande capacidade de praticar o perdão. José teve razões para sair derrotado, mas de facto ele foi um vencedor. Porquê? Porque cumpriu o propósito que Deus tinha para a sua vida. E maturidade, ou chegar à maturidade, é cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Não interessa se recuamos, não interessa o nosso pensar, não interessa os nossos planos, sabendo que até era por ali, era ali que estava o meu futuro, era por ali que eu queria, mas porquê é que isto acontece aos outros e eu que sou justo não me acontece a mim? Deus tem um plano maior, Deus tem um caminho maior.
Deus tem um pensamento maior, porque os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e os seus pensamentos mais altos que os nossos. Deixai-me terminar com este pensamento de um escritor, Roberto Sinaski. Não confunda derrotas com fracasso, nem vitórias com sucesso. Na vida de um campeão, ocorrerão algumas derrotas. Assim como na vida de um perdedor, haverá vitórias. A diferença é que, enquanto os campeões crescem nas derrotas, os perdedores acomodam-se com as vitórias. Mesmo que um pássaro repouse num galho fraco de uma árvore qualquer, ele não teme cair se o galho se quebrar, porque a sua confiança não está no galho, mas nas asas que Deus lhe deu. Confiemos nesta manhã no manto, naquela túnica, no manto que Deus nos vestiu, nos revestiu. Confiemos na força e no poder de Deus. E aí iremos cumprir o seu propósito da nossa vida. Nesta manhã, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nós nos entregamos a Ti. E ajuda-nos cada dia a valorizar mais a Tua vida em nós. Ajuda a renunciar à nossa razão, à nossa verdade, aos nossos caminhos, à nossa vida. E ajuda-nos, Senhor, mesmo que seja necessário passar por tribulações, aflições, dificuldades, a manter os nossos olhos postos em Ti. Porque Tu és aquele que garante a vida para nós. Tu és aquele que já cumpriu tudo aquilo que era necessário cumprir para que agora tenhamos acesso a Ti. Ó Senhor, ajuda-nos a ser fortes. Ajuda-nos a olhar para Ti. Ajuda-nos, Senhor, no nosso caminhar. E que as aflições por que passamos não nos façam desanimar, baixar os braços. Mas, por contrário, ajuda-nos a manter os olhos colocados em Ti. Porque a força vem de Ti. Quando elevamos os nossos olhos para os montes, não sabendo de onde virá o socorro, sabemos que o socorro vem de Ti. O Senhor que fez todas as coisas. O Senhor que era, que é e que há de vir. Aquele que fez nascer e sustentar todas as coisas. Por isso, Senhor, ajuda-nos a manter a nossa confiança em Ti e chegarmos mais perto de Ti, até que cheguemos à altura completa de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Eu espero, irmãos, que a palavra vos tenha servido de bênção, como foi para mim quando eu estava a preparar. E que os revés da vida sirvam para continuarmos, provavelmente noutro caminho e noutros projetos, mas tendo a certeza que Deus nos garante a vitória. Amém?